Nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Efésios, capítulo 6. Nós já temos estudado há algumas semanas sobre esse tema, fortalecei-vos no Senhor. Na semana retrasada nós começamos a falar sobre a armadura de Deus. E nós vamos continuar aqui neste mesmo texto. Efésios capítulo 6. Versículos de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento de culto, pelos cânticos, ó Deus, que nós cantamos, pelas leituras. E mais uma vez colocamos diante do Senhor esse momento de estudo da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, enriquecer-nos através deste momento, ó Pai. Fale conosco, continue a esclarecer as nossas mentes a respeito da Tua Palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo, falando aos Efésios, ele vai concluir o seu livro com as palavras do verso 10: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos a necessidade que nós temos desta força de Deus. Nenhum de nós digamos assim, capaz de olhar para si mesmo no espelho e dizer: eu sou forte, eu sou poderoso. Por mais que alguém faça isso, ele está até mesmo encenando aquilo, porque ele sabe que em algum momento ele vai se enfraquecer. Essa advertência do texto bíblico, advertência de Paulo aos Efésios, é uma advertência para todos nós. Sede fortalecidos no Senhor. E aí a gente pode encontrar várias passagens da Bíblia, vários momentos em que o Senhor se coloca como a nossa força. Hoje mesmo, cedo, nós falamos sobre o Senhor sendo a rocha, sendo aquele que sustenta o cansado, que dá forças. Mas em especial nós temos essa passagem de Efésios, que fala que nós devemos revestir da armadura de Deus. E nós temos aprendido que essa armadura de Deus é revestir do próprio Deus, é revestir-se de Jesus. Quando nós lemos essas peças da armadura, nós não estamos lendo apenas ideias de qualidades nas quais nós devemos ter. Ou seja, as peças da armadura que vestimos, elas representam não qualidades éticas. Por exemplo, você lê aqui, lá no versículo 14, cingindo-vos com a verdade, depois fala couraça da justiça. O texto não está dizendo que apenas nós vamos ser fortalecidos se nós
falarmos a verdade, se nós tivermos atitudes justas. Isso é importante. Claro que nós devemos ser justos, que nós devemos falar a verdade e que isso nos fortalece contra o inimigo. Mas, se a gente entender esse texto, a melhor interpretação que esse texto pode ter para nós é que todas essas peças da armadura são a armadura de Deus, como diz, são representações daquilo que Cristo conquistou. Ou seja, não qualidades éticas apenas, podemos dizer assim, mas aquilo que Cristo conquistou. Tomar a armadura de Deus é se vestir de Cristo, se vestir do próprio Cristo. Então a gente percebe que quando fala sobre tomai a armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade. Nós falamos o que é a verdade? A verdade é Jesus, a palavra de Deus. A justiça que nós temos em Cristo Jesus, e assim por diante. Tanto que a gente vê o começo do texto e o final do texto falando para a gente se fortalecer no Senhor. Versículo 10 diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistir às ciladas do inimigo, para poder ficar firmes, revestivos de toda a armadura de Deus. E lá no verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala oração, vigiando, orando, suplicando a quem? A Deus. Deus que nos vai dar força, o Deus que vai nos fortalecer. Então nós temos visto, irmãos, nesse estudo, no decorrer do tempo, que há essa advertência quanto a um inimigo. O inimigo, e muitas vezes ele ataca em momentos específicos, as ciladas, que são postas em alguns momentos. Ele diz aqui no versículo 13, para que possais resistir no dia mau. Tem momento em que a gente está bem, a gente está forte, a gente está diante de Deus. Mas tem momento em que nós somos atacados. E aí a gente só vai lutar, só vai estar preparado na hora do ataque? Não, a gente tem que se preparar o tempo todo. Se fala se preparar em oração, é um músculo, tem que desenvolver. Se preparar espiritualmente na palavra, sim, precisamos estudar a palavra, precisamos conhecer a palavra. É como um atleta, que o dia da batalha é um dia específico, mas ele tem que se preparar longamente, por um grande tempo, por um longo tempo, porque quando chegar aquele dia da batalha, ele vai poder vencer, vai colocar em prática tudo aquilo que ele se preparou. Então, irmãos, quando a gente vê esse exemplo aqui, é um exemplo muito importante para nós, para que a gente tenha força na guerra, para que a gente vença, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. E fortalecidos no Senhor é exatamente tomando um pouquinho dessa armadura de Deus. E eu sempre achei difícil dar um estudo bíblico sobre essas partes da armadura. Agora eu descobri por quê. Porque, na verdade, aqui a ideia não é uma pluralidade de assuntos, mas é quase que o mesmo assunto. Então, uma peça, ela está ligada a outra peça, porque todas as peças estão relacionadas ao que Cristo fez, a Cristo. Quando você começa aqui, cinto da verdade, couraça da justiça, calçar o evangelho da paz, mas o evangelho não é a verdade, então você vai se calçar da paz. Depois lá fala sobre o escudo da fé. A fé não é na palavra de Deus? E aí todas essas peças, elas vão estar assim, digamos, interligadas, assim, umas às outras. Capacete da salvação. O que é a salvação senão a verdade? Nós falamos que
A verdade é que Cristo nos salvou. Então, quando você toma a verdade, você já está tomando o capacete da salvação. Então, a ideia principal aqui não é a gente se atentar a pontos específicos, mas um pouquinho a tudo o que isso significa para nós. Repare que a ideia é que nós estamos numa guerra, seja ela imediata, seja ela daqui a um tempo, e nós precisamos estar sempre preparados, vestidos da armadura. Quem vai para a guerra tem que estar preparado. E esse preparo foi colocado aqui como uma armadura de um soldado, para que a gente pudesse ver, um soldado ele precisa de todas essas partes, mas é um todo. Como nós falamos, a gente não pode dizer que a única arma, a única parte de ataque é a espada, porque ele ataca com a espada, mas se ele tiver só com a espada e um chinelinho de dedo, uma roupa fina, ele não vai vencer. Então, é um todo, o capacete, a couraça, a bota, o cinto e a espada, tudo isso faz parte do vencer a batalha. Nós falamos um pouquinho, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses tópicos aqui. Versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. Esse cinto que não era apenas um cinto para segurar a calça, um cinto que ele servia para segurar grande parte dessa armadura, tudo era meio voltado ali, a arma estava pendurada também, tudo nesse cinto. Esse cinto é a verdade, é Cristo. Como que nós vencemos o inimigo? É desvendando as mentiras do inimigo. Quando o inimigo vem com as suas mentiras, nós devemos mostrar para ele a verdade. E a verdade vai vencer, a verdade vos libertará. A couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça, couraça que tampa o peito, ela tampava parte das costas, partes vitais do corpo. Essa couraça, significada aqui como uma couraça da justiça. O que o inimigo vai nos atacar? Muitas vezes dizendo, você não vale nada. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Ele que o justifica. Então nós somos justificados, nós devemos lembrar a nós mesmos dessa justiça que nós temos em Cristo, e não devemos ouvir as mentiras de Satanás, dizendo que a gente não tem valor algum, que a gente não está em Cristo. Repare que essas partes da armadura elas vão se ligando tanto, que exatamente a ideia aqui é se vestir de Cristo, é lembrar de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou o amado que nós cantamos, eu sou o Filho de Deus. Eu não sou um perdido, eu não sou um escravo. E a nossa luta, a nossa batalha, a nossa vitória está em nós realmente nos posicionarmos como nós realmente somos, como quem realmente nós somos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós já temos essa vitória em Cristo Jesus. Quando o inimigo vem nos atacar, nós lembramos dessa justiça que nós temos em Cristo, uma justiça própria, e assim nós vencemos a batalha. Calçai o Evangelho da paz, a preparação do Evangelho da paz, o poder do Evangelho, da palavra. Quando se fala de botas que protegiam os pés, seja por baixo para pisar em algum lugar, ou até mesmo de uma lança, uma bota firme com ferro para não se furar. Os pés, eles representam o nosso caminhar, nosso andar, algo importante para a nossa vida. E como deve ser o nosso andar? Segundo o Evangelho, segundo a verdade. E quem tem caminhos no Evangelho tem caminhos de paz. Calçai o Evangelho da paz. E repare, irmãos, que se a gente estiver vestindo esse caminhar de Cristo Jesus com o Evangelho da paz, nós muitas vezes
vamos ver o quanto vai ficar mais fácil você lutar com o inimigo jogando contra ele. É muito mais fácil. Agora, se você desviar do caminho para o caminho do inimigo, no território dele, você vai ser muito facilmente vencido. Mas quando nós caminhamos, nossos pés guiamos para a palavra, para a igreja, para as coisas de Deus, nós já estamos tendo uma grande vitória. Por isso que a gente tem que calçar o Evangelho. Nossos passos têm que estar no Evangelho. Tomai o escudo da fé. Permanecei, pois, firmes em todas as circunstâncias, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Repare que os dardos inflamados, parando aqui os dardos que o exército inimigo enviava, flechas com fogo, essas flechas, elas batiam nesse escudo, que era um escudo grande, e esse escudo não só protegia para que a espadinha lá, a flecha não penetrasse, mas ele tinha algo que fazia com que essa flecha apagasse, não pegava fogo no escudo. O inimigo, vez ou outra, ele vai nos acusar, vai nos atacar. Os dardos inflamados do maligno sempre estão relacionados à mentira, podemos chamar de golpe baixo. Para vencer, nós precisamos do escudo da fé. O que é o escudo da fé, senão o próprio Deus, irmãos? O crente que embraça o escudo da fé, o que ele está fazendo? O que é o escudo, senão o próprio Deus, que vai nos proteger? Salmo 18, o salmista diz: eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. O Senhor é o meu escudo. Invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Repare que a oração vai estar sempre aqui envolvida. Como que nós nos vestimos de Cristo, se não por intermédio desse ministério da comunhão com Deus, através da oração, da leitura da palavra de Deus. Quando nós nos sentimos atacados, não precisamos temer, nós precisamos buscar este escudo da fé. Alguém pode pensar que fé é uma fé, como a fé de muitos por aí, uma fé mágica. A fé aqui é algo sólido, é algo relacionado à palavra de Deus. Você pode dizer: eu estou fraco na fé, mas quem está fraco na fé? É aquele que não lê a palavra, aquele que não busca a palavra. Essa fé vai nos fortalecer, vai nos envolver. Tomai o capacete da salvação, capítulo 6, versículo 17. Cristo é a nossa salvação. Lembra que eu falei há pouco, irmãos? Como é que começa falando sobre a armadura de Deus? Começa sobre o cinto da verdade. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E agora, chegando mais ao final, ele fala sobre tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui dá muito a entender de um soldado que vai lá, veste a bota, calça, o cinto, colocou tudo. Aí na hora de sair, o que ele pega? Vou pegar o meu capacete, minha espada aqui, para sair para a guerra. O capacete era importante também, proteger a cabeça, proteger um órgão vital daquilo que viria como inimigo. E como nós precisamos, irmãos, proteger nossa mente, a nossa cabeça nesse sentido.
porque o inimigo vai atacar exatamente os nossos pensamentos, querer tirar-nos do caminho, da verdade. E aqui ele diz do capacete da salvação. Que capacete da salvação é esse? É nós, mais uma vez eu digo, lembrarmos que nós somos salvos. Capacete da salvação dá tranquilidade à nossa mente. Nós somos vitoriosos em Cristo. E nós assim podemos buscar no Senhor, descansar no Senhor. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí nós percebemos, mais uma vez, uma arma que nós temos para combater o inimigo, é a palavra. Repare que o inimigo, ele ataca com a palavra, né? Com a mentira, com argumentos, com tentações que são mentiras, fazendo-nos acreditar que algumas coisas são muito importantes e não fazem mal para nós. Basta a gente lembrar lá de Gênesis, da Eva, do Adão: come, certamente não morrerás, isso vai ser bom, agradável, vai abrir seus olhos. Como nós devemos responder ao inimigo? Com a espada do Espírito. Sabe que essa passagem nos lembra muito o que Jesus passou na tentação? Quando o inimigo vem: transforma essas pedras em pão, você não está com fome? Olha, faz um pão cheirosinho aí, né? Como que Jesus respondeu? Com a palavra. Não só de pão viverá o homem. E assim cada uma das tentações, né? Atira-te lá para baixo, não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ao Senhor adorarás, só a Ele darás culto. Ele respondeu com passagens do Antigo Testamento. Eu vi uma pregação falando sobre esse tópico, e ele disse: por que às vezes nós não respondemos com a palavra? Porque nós não sabemos a palavra. Se a gente não estudar a palavra, se a gente não orar a palavra, se a gente não estiver preparado, se não tiver com a espada, tem que carregar a espada, né? Hoje a espada está no celular, você nem carrega mais a espada. Às vezes até você ligar o celular lá, aí você vai para outro lugar, né? Ao invés de abrir a espada, você abre outra coisa. Você vai ver outra coisa no celular. A palavra de Deus precisa estar na nossa mente, nas nossas mãos, para a gente poder responder ao inimigo. E aí a conclusão aqui diz: com toda oração, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos de força, e essa força vem de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus. Nós falamos na primeira ou segunda mensagem sobre o que nós perdemos quando não nos damos conta do quanto de poder nós temos à nossa disposição, porque Deus é poderoso. E uma das passagens que nós lemos falava a respeito do poder de Deus em ressuscitar Jesus, que é o mesmo poder da glória de Deus, e nos é concedido para que nós possamos ter vitória. Nossa fé é fortalecida por Deus. Nossa fé é fortalecida pela verdade. E aqui na oração ele diz que nós devemos orar a Deus, orar por nós mesmos, orar uns pelos outros, porque nós não somos um exército de um homem só, né, sozinhos. Nós somos um povo, e nós juntos vamos vencer
essas batalhas. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos, assim, viver como esse soldado que caminha e é fortalecido por Deus, mas também fortalecido pelo seu companheiro, por aquele que está junto, lutando lado a lado. Nós não lutamos uns contra os outros, nós aprendemos a viver unidos, amamos uns aos outros, e assim nós crescemos para o caminho do Senhor. Vivemos, irmãos, uma pluralidade de ideias, e aí que o inimigo muitas vezes quer nos tentar. A gente vê que o mundo está tão dividido, questões políticas, questões de saúde, mas no que se trata a respeito da fé, o mundo está muito dividido também. E quantas vezes nós não nos posicionamos diante da luta que nós temos que vencer? Não nos posicionamos diante desta guerra que nós temos que lutar. Nos distraímos com outras guerras, outros embates do dia a dia, da semana, e esquecemos dessa batalha. O objetivo dessa série de estudos, irmãos, é que nós sejamos nos mantendo sóbrios, como diz 1 Pedro 5,8. Lembrando que o adversário anda em derredor, procurando alguém para devorar. Estar sóbrios é se manter na presença de Deus. É lembrar que nós precisamos da força e do poder de Deus. E ser fortalecido no Senhor é quando nós vamos poder vencer essa batalha. Como nós cantamos, nós já vencemos, irmãos, porque Deus não desiste de nós. Mas nós não podemos perder isso de vista, isso das nossas mentes, e principalmente não podemos perder essa consciência do quanto nós podemos viver bem, em paz, quanto nós praticamos a palavra de Deus. Nossa vida pode ser muito melhor. Estamos com Cristo. Às vezes o inimigo ele já sabe que essa batalha já está perdida para ele. Mas ele tenta, digamos assim, bagunçar, a nossa vida, para que a gente viva de forma tão inconstante. Mas o desafio nosso é que a gente possa ter em mente o Senhor, tudo aquilo que Ele é para nós, e fortalecidos no Senhor, possamos ter dia a dia a vitória em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento, ó Deus, que o Senhor nos dá, mais uma vez, de estudo da Tua Palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós não estamos sozinhos. Embora nós tenhamos alguns momentos de dificuldades, até mesmo de derrotas, ó Pai, nós não ficamos abandonados, nós não somos derrotados, ó Deus. E que o Senhor Deus nos abençoe, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que só o Senhor pode nos ajudar. Ó Pai amado, não permitas que venhamos a fraquejar, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana guardada, ó Pai, nos Teus santos e benditos caminhos. E obrigado pela Tua palavra que acabamos de ouvir, ó Deus. Possamos ser fortalecidos no Senhor, e para isso possamos nos revestir de Cristo Jesus, e tudo aquilo que Ele representa para nós, Deus. A verdade, a justiça, a fé, esse cuidado do Senhor, ó Deus, em nos dar a salvação, em nos dar, ó Deus, a palavra de resposta, a espada, ó Deus, da palavra de Deus. Ó Pai amado, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.